Antes de iniciar o tema, eu acho interessante comentar como que eu resolvi abordar esse assunto sobre o serviço de atendimento ao consumidor na Yamaha. Eu fui contratado na Yamaha justamente para criar esse núcleo, esse serviço de atendimento referente ao atendimento para aqueles consumidores que adquirem uma motocicleta, um Wave Runner, qualquer produto da Yamaha. Não existia esse atendimento antes, ele era pulverizado. Então a pessoa entrava em contato para poder obter alguma informação, esclarecer alguma dúvida, ou até mesmo reclamar, às vezes a ligação ia cair no presidente. E é muito complicado isso. Nós construímos o departamento, tivemos ali as normas da ISO 9000 de gestão da qualidade, sempre focando na qualidade do atendimento, né, que é um serviço prestado ao consumidor. E a Yamaha só ganhou com isso. Posteriormente, após a implantação e o trabalho desenvolvido, eu fui convidado para integrar a equipe do departamento jurídico, justamente por ter esse foco consumidor, ter essa imparcialidade empresa e cliente. Alguns temas que nós vamos abordar aqui vai ser o conceito do saque para fins do decreto, a abrangência desse serviço, a finalidade, qual aquela exceção daquelas empresas que possam ou não estar afetas a sujeitas a esse atendimento, a acessibilidade do consumidor ao serviço de atendimento, a qualidade do atendimento, o acompanhamento da demanda, o procedimento para a resolução dessa demanda, o pedido de cancelamento do serviço e o fechamento. O que acontece? Como o Dr. Paulo diz, não precisava ter um decreto para poder regulamentar um serviço de atendimento ao consumidor. Bastava seguir o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é o bastante para que as empresas tenham a consciência de atender bem o seu cliente. Até porque é o cliente que mantém a empresa, né? Todas as empresas. Então, para fins do decreto 6.523, de 31 de julho de 2008, o SAC é o Serviço de Atendimento ao Consumidor prestado via telefone. Qual que é a abrangência? Ele abrange todas aquelas empresas que estão sujeitas a uma agência reguladora. Então, telefonia, empresas, companhias aéreas, aviações terrestres, instituições financeiras, energia elétrica, água, esgoto, todas essas empresas que têm uma agência reguladora por trás, né? Infelizmente, por enquanto é assim. O ideal seria estender isso para todo o leque empresarial. Porque todo mundo contrata um serviço e até mesmo adquire um produto. Então, por que não esse atendimento ser estendido também aos demais órgãos da sociedade, às demais empresas? Muitas vezes a justificativa é o custo, né? A gente sempre joga o custo, ter um atendimento gratuito é muito caro, mas o cliente merece ser atendido. Muitos clientes deixam, às vezes, de entrar em contato com uma empresa justamente pelo custo telefônico. Como foi abordado aqui, a tarifa telefônica hoje no Brasil é muito cara. Então, muitos consumidores da região norte e nordeste, dependendo da situação, eles não têm como entrar em contato mesmo para poder reclamar. Então, existe aí um incentivo às empresas, né, justamente em busca do bom atendimento, da qualidade do atendimento ao consumidor. A finalidade do decreto é justamente que as empresas resolvam as demandas dos consumidores da melhor forma possível. A visão é o quê? Que aquele consumidor não seja uma vez consumidor, e sempre consumidor. Hoje em dia, a pessoa, antes de adquirir um produto ou contratar um serviço, ele pensa muito no pós-vendas. Tá, comprar, adquirir é fácil. E depois? Se eu tiver um problema, como que eu vou resolver esse problema? A empresa vai me dar um amparo para isso? Eu vou ser bem atendido? Então, o decreto ele tem esse atendimento ao consumidor, ele tem esse foco, ele tem essa visão. No tocante à exceção, esse serviço, como eu disse antes, ele é prestado, quem está sujeito a esse serviço são as empresas que existe uma agência reguladora por trás, telefonia, como foi abordado. Acontece que existem algumas exceções, por exemplo, aquelas empresas que prestam serviço diretamente por telefone, esses sites de venda coletiva, por exemplo, que passa na televisão, algumas, tipo ShopTour, esses tipos de empresas, eles não estão sujeitos ao decreto do SAC.
porque ele confunde um pouco. Mas o serviço por e-mail também está afeto? Na prática, sim. A lei não obriga, a lei obriga o serviço por telefonia. Mas as empresas já têm essa consciência. Elas foram obrigadas a aderir ao sistema e prestam serviço também por e-mail e tudo mais. Quanto à acessibilidade, o primeiro requisito é a gratuidade. Então, aquele consumidor que vai reclamar, vai pedir o cancelamento, a suspensão de um produto, de um serviço, aquele consumidor que precisa esclarecer uma dúvida, ele tem um 0800, um canal gratuito para ser atendido. Foi a primeira imposição do decreto. Com relação à reclamação e cancelamento, isso deve ser processado imediatamente. Antes, o que acontecia? A pessoa entrava em contato, por exemplo, vamos falar de uma empresa de telefonia. Ela entrava em contato para ela cancelar, de repente, um serviço, era muito complicado e muito burocrático. O decreto lhe diz que não, pedir o cancelamento ou a suspensão tem que ser imediato. Isso não pode, ainda que internamente exista um período maior para que aquilo processe. Mas o pedido dele tem que ser atendido imediatamente. O acesso inicial ao atendente sem condicionamento de dados. Antes, para poder o consumidor conseguir falar com o atendente, tem aquele menu eletrônico que ele ia navegando. E isso, a ligação ia custando caro para ele. E gerava um estresse ao consumidor. Hoje ele tem essa opção no primeiro menu eletrônico. Geralmente é uma das últimas opções, mas ele tem naquele primeiro canal. O contato com o atendente, que é uma questão muito importante também precisa constar como a primeira opção ali no menu. Ele tem que ter essa opção de falar diretamente com o atendente sem navegar na URA. A URA é o sistema de telefonia que vai direcionando o consumidor. A finalização da ligação, somente após a conclusão. O consumidor tem que estar ciente que a demanda dele foi registrada, foi tratada e pode ser encerrada. Não pode o operador de atendimento hoje não pode desligar o telefone sem que essa conclusão tenha ocorrido. Portadores de deficiência auditiva ou de fala. Existe um canal exclusivo para eles, chamado SAS, CAS. Geralmente, como isso é feito? Teve uma preocupação, o legislador teve uma preocupação com esses consumidores, portadores de deficiência auditiva ou de fala. Por quê? Como que ele vai ligar? Como que aquele que não fala, o mudo, por exemplo, ele vai falar? Ele não consegue. Então, em alguns lugares, shopping centers, rodoviárias e outros pontos, existem estilo um teclado próximo ao orelhão e ali ele se comunica com o canal de atendimento. E todo canal de atendimento precisa ter um colaborador que entende de Libras, que é através desse canal, dessa forma de comunicação, que eles se expressam com o consumidor. A periodicidade desse atendimento é 24/7, ou seja, toda hora, todo momento. Existe uma exceção. Alguns serviços ofertados não disponíveis 24 horas. Por exemplo, as administradoras de consórcio. A administradora de consórcio, geralmente o consumidor, quando vai adquirir um plano, ele não liga na madrugada. E não tem o porquê também o serviço estar disponível 24 horas. Existe, inclusive, uma portaria que regulamentou isso, 2014 também de 2008. Na época chegou um ajuste junto ao PROCON, inclusive, o Ministério da Justiça, para poder acertar essa questão. Como que eu não contrato, diferente de uma instituição financeira, por exemplo, que a pessoa pode ter o cartão de crédito ou de débito furtado na madrugada, então ele precisa ter um contrato para poder bloquear aquele cartão. Já uma administradora de consórcio não tem o porquê ter esse serviço, né? Lá na Yamaha, eu me recordo que quando surgiu o decreto, nós disponibilizamos o atendimento durante esse período. Depois, houve inclusive uma multa pelo PROCON por não cumprir isso, porque primeiro veio a multa, porque não cumpriu. A gente como nós vamos colocar uma pessoa aqui, o lugar lá é meio ermo, tem até a questão da segurança. Por fim, houve um ajuste, inclusive, com o PROCON, e depois saiu essa portaria aqui e resolveu esse assunto. Isso foi muito importante, né? Então, o tempo com relação a essa exceção, somente nesses casos. Então, quando o serviço não é disponibilizado 24 horas, não existe o atendimento 24 horas. O tempo máximo para contato com o atendente é uma outra preocupação, que antes demorava muito para a pessoa conseguir, o consumidor conseguir falar com o atendente diretamente.
Então, houve a mesma portaria 2014 e 2008 regulamentou esse ponto no decreto. Então, o serviço, via de regra, o consumidor tem que ser atendido em 60 segundos após a opção de falar com o atendente. Existe a exceção das instituições financeiras, que esse tempo é reduzido em 45 segundos. Mas, quando se tratar de segunda-feira, dias que antecedem ou sucedem feriados, e no 5º dia útil, que foi feito um estudo e é o período de maior demanda dessas instituições, esse tempo pode ser prorrogado para 90 segundos. Então, dias comuns, 45 segundos. Nesses dias específicos, o prazo aumenta a 90 segundos. Melhorou muito, né, em vista do início, a infraestrutura das instituições financeiras quanto a isso. Pelo que nós analisamos, e às vezes participa de alguns debates, alguns fóruns, eles conseguiram adequar a equipe técnica para poder atender realmente nesse prazo. Até porque existem multas e punições caso isso não seja cumprido. Anualmente existem fiscalizações, até mesmo pelo PROCON, para verificar se realmente as empresas estão cumprindo ou não esse decreto. Quanto à qualidade do atendimento, ela está derivada no quê? Nos princípios oriundos do próprio Código de Defesa do Consumidor. A dignidade, a transparência, a boa-fé, a eficiência do atendimento. Todos os princípios embutidos no Código de Defesa do Consumidor foram absorvidos pelo decreto. A capacitação dos atendentes. Lá na Yamaha mesmo aconteceu isso depois do decreto. Antes o operador do atendimento ele chegava, ele ficava na escuta, só ouvindo o contato. Depois ele ia trabalhar. Então foi criada uma equipe de qualidade para ministrar treinamento para esses operadores. Então o operador ele é contratado, ele fica meio período tendo matéria teórica sobre o produto em si, é consórcio, então ele vai ver todas as fases do consórcio. Banco, no caso do banco, todos os produtos do banco, ele vai ter um treinamento sobre aquilo, treinamento sobre o Código de Defesa do Consumidor e o treinamento sobre a legislação inerente à atividade dele, que é o SAC. O desempenho desses funcionários aumentou muito depois que passou a ser treinado para esse fim. Por quê? Ele une a teoria à prática. Então, ele, na escuta no período da manhã, ele está absorvendo ali as informações do consumidor, e quando ele vai para o treinamento, ele já esclarece dúvida. Então, é 100% prático praticamente o negócio no início. Então, ele já vai seguro para o atendimento. Isso foi feito um balanço com o modelo anterior. Os operadores anteriores, o desempenho deles não passou a ser melhor, inclusive depois que eles passaram por essa reciclagem. Então, esse foi um negócio que nos alegrou bastante. A transferência de ligações entre setores era um grande problema antigamente. Agora não, em 60 segundos, quando for transferido para o outro setor, já deve ter sido atendido e resolvido o caso também. Existem algumas centrais que ainda transferem o atendimento para um outro setor, porque ele precisa de uma consulta em uma outra base de dados que às vezes o primeiro atendente pode não ter. A repetição da demanda. Essa repetição da demanda era um caso sério antigamente. Se ligava para centrais de atendimento, tinha que toda hora repetir o que aconteceu. Então, hoje o decreto impôs que as empresas tenham um sistema informatizado, na qual o atendente tenha capacitação para registrar toda aquela reclamação ou aquela informação que o consumidor deseja. E o segundo atendente, no eventual retorno, já saiba de todo o histórico. E economiza tempo, economiza estresse, e satisfaz o consumidor, porque todos já sabem o que está acontecendo e vai procurar resolver a demanda que ele espera. Mensagens publicitárias. Outro ponto importante. O decreto proíbe mensagens publicitárias durante atendimento. Por quê? Antigamente, antes do decreto, a pessoa entrava em contato com a central, ele queria cancelar um produto e havia o quê? Propaganda incentivando ele a adquirir mais produtos. Isso deixava ele cada vez mais estressado. Por um outro lado, as empresas pensaram, poxa, não podemos vincular mensagens publicitárias. O que nós vamos fazer? Vamos deixar mudo. Aí o estresse era porque ficou mudo. O consumidor se sente rejeitado. Ele se sente menos importante. Por quê? Porque, me deixou falando sozinho. Aí qual foi a medida? A razoabilidade é sempre a palavra-chave para tudo hoje em dia, né? Deveria ser desde sempre.
vamos manter uma música ambiente, algo assim que não faça uma mensagem publicitária daquilo que ele de repente está querendo cancelar, mas também que ele não fique tendo a impressão de que ele foi abandonado na linha. Aí ele pode ficar estressado também, que ele pode gostar de samba. Mas é assim, então existem todas as consultas em relação ao atendimento, vai para o jurídico, a gente estuda, pesquisa, vê o que as empresas estão praticando, o que é permitido, o que não é, justamente para que o objetivo é agradar o consumidor, não é prejudicar, não é, criar problemas. Com relação ao sistema informatizado, é outro ponto importante também, ele deve ser mantido ali, tem que funcionar, não adianta ter um sistema que é caro, é muito caro para as empresas esse sistema, e ele precisa funcionar da melhor forma possível. Existe falhas? Existe, mas aí na ligação, no menu eletrônico do atendimento, informa, olha, estamos com um problema de sistema, deixe o seu contato, entraremos retornaremos na medida do possível. É difícil, porque a qualidade desse software hoje em dia é muito boa, mas pode acontecer. Cai a internet, não tem muito o que fazer. O acompanhamento da demanda. Com relação ao acompanhamento dessa demanda, o direito do consumidor, ter aquele acompanhamento, eu quero saber o que está acontecendo. Liguei e registrei. E aí? Se eu não falo, se eu não entro em contato, eu não vou ter um retorno? As empresas elas estabelecem um prazo para poder retornar para o consumidor. Lá, por exemplo, são 24 horas, salvo o melhor juízo. Às vezes isso muda, dependendo da situação. Qual que é esse retorno? É com a solução? Às vezes não. Às vezes o consumidor ele espera o quê? Olha, seu atendimento está em andamento, aconteceu, está em tal fase e esse serviço é prestado. Essa forma, esse ativo é feito. Estava conversando com o Dr. Paulo com relação ao Reclame Aqui, que é um outro canal que os consumidores recorrem. Como que se procede lá, processa isso na Yamaha? A supervisora do atendimento ela tem esses retornos do Reclame Aqui. Então, ela registra esse caso no sistema e é feito um ativo com o consumidor, para saber o que está acontecendo e a informação para o Reclame Aqui, ou da conclusão do assunto, que às vezes é uma simples dúvida, ou que aquilo está em tratativa ainda na central de atendimento e que ele vai receber um retorno. O histórico do registro da reclamação dele deve ser enviado em até 72 horas, caso ele solicite, por e-mail, por carta ou pela forma que ele escolher. A manutenção desse registro deve ser por 2 anos no mínimo. Lá tudo é arquivado por no mínimo 5 anos, dado o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem para poder entrar com uma eventual ação judicial, caso ele assim deseja. E a gravação daquele contato deve ser mantida por 90 dias, no mínimo. Lá, a portaria 49 de 2009 que determinou isso. Lá na Yamaha também a gente é arquivado por no mínimo 5 anos. Caso o consumidor solicite a gravação desse contato, é enviada para ele no prazo de 10 dias, seja em mídia ou seja por internet, da forma que ele escolher. Acontece muito disso? Não acontece. Mas quando acontece, quando ele solicita, é enviado sem nenhum problema. Justamente porque é investido na qualidade do operador, que na verdade a gente fala operador, mas hoje em dia ele é um consultor, porque ele às vezes esclarece dúvida, ele resolve a situação do consumidor, então a gente classifica ele como um consultor ali interno. E ele tem toda a capacidade para resolver ou então para poder disponibilizar ao consumidor aquele contato que ele realizou. Caso seja dificultado esse acesso ou esse envio, pode ser interpretado como verdadeiro aquilo que o consumidor está falando, como uma prática abusiva até mesmo. Né? Porque por que não disponibilizar o contato ao consumidor? O que teve de tão grave nesse atendimento que não pode ser disponibilizado para ele a gravação? Então, essa é uma visão que as empresas, caso não tenham, precisam ter. Né? O procedimento para a resolução da demanda. Quando se tratar de uma informação, ele deve receber aquela informação imediatamente. Geralmente, ele vai entrar em contato para obter alguma informação sobre aquele produto em si, ou um consórcio, ou um financiamento. Então, o operador tem que ter acesso às informações, é treinado para isso, para prestar aquele esclarecimento. Até mesmo o PROCON
Vez ou outra entra em contato diretamente com a Yamaha. Quando cai no departamento jurídico, a gente transfere diretamente para o atendimento ao consumidor do saque, que às vezes é uma simples consulta, que o consumidor entrou em contato, talvez ele não pode até não ter entendido a informação prestada pelo consultor no primeiro atendimento. Aquela informação é transmitida ao PROCON e o PROCON repassa ao consumidor, às vezes nem registra a reclamação, justamente porque não tem amparo, até mesmo legal, para isso. Outras vezes não, ele deseja que não me concorda, o PROCON não tem que fazer, acaba registrando e isso é resolvido no momento próprio. Reclamação é um caso sério, por quê? O decreto diz que ela tem que ser solucionada em 5 dias úteis. Tem situações que não é possível isso. Por exemplo, o consumidor que é contemplado no consórcio, ele precisa encaminhar uma documentação para a central de atendimento ou para o próprio consórcio, para aquilo ser analisado e ser concedido o crédito para ele. Se extravia, por exemplo, a documentação dele, como que vai resolver uma situação dessa em 5 dias? A empresa não recebeu a documentação. Aí o que é feito, embora não conste no contrato, é o bom senso. Tudo é o bom senso. O consumidor ele é informado, olha, não chegou até agora, podemos ampliar esse prazo, ou então, às vezes, dependendo da situação, ele manda digitalizado também, vê que aquilo tem uma aparência de verdade, e é concedido crédito para ele, se houver algum eventual fraude ou coisa do tipo, é tratado pela via própria. Não me recordo de nenhum caso nesse sentido. Acontece, às vezes, recusa de crédito por algum motivo ou outro, mas é justificado para ele também e é corrigido. Até porque esse prazo de contemplação é um prazo interno, que é negociado com o cliente, que às vezes o cliente não tem a documentação em mãos. Ele está em viagem, por exemplo, mas ele recebe o contato, ele sabe do prazo. O contrato mesmo tem em letras destacadas essa obrigação dele e esse direito também de ter o crédito contemplado. A comprovação, quando o consumidor, da mesma forma que ele solicita o histórico da demanda, a gravação do contato, caso ele solicite a comprovação daquela solução, também é encaminhada pela via que ele escolher. E sempre a premissa básica é a clareza, ele precisa entender a informação. Porque por mais que o Código de Defesa do Consumidor determine, às vezes o consumidor não entende realmente aquela informação. Então o operador, o consultor, ele é treinado para isso. Olha, essa letra difícil aqui você tem que passar de uma forma clara para o cliente, ele precisa entender o que você está falando. Senão ele vai ligar de novo, e é retrabalho. É custo para ele, o que não é insatisfação dele. E aquela questão que todos nós já sabemos, né? Um consumidor insatisfeito, ele espalha para 10. Ainda mais, 10 não, para 10 mil, né? Porque a internet hoje em dia é complicado. Teve um caso interessante que não é com relação, vale a pena contar aqui, que não é com relação ao consórcio, ao banco. Numa novela da Rede Globo, no horário das 7, olha só, doutora Anissa, até onde vamos. O ator chegou e se queixou da moto. E para nossa infelicidade, era uma Phaser, uma moto 250 da Yamaha. Aí a moto não funcionava. Ele chegou e falou para a namorada dele, a namorada até essa menina que namora com o Neymar hoje, não recordo, Bruna Marquezine, se não me engano, era a namorada dele na novela. Nossa, o que aconteceu, amor? Ah, não presta, tá com problema. No outro dia, choveu ligação na central de atendimento. Um monte de motoboy reclamando, vai fazer recall da Phaser, o motor não presta, tal. Mas como vocês ficaram sabendo isso? É uma novela. A minha supervisora falou assim, mas como que esse monte de motociclista, de motoqueiro, de motoboy assiste novela? Eu falei, o pessoal trabalha em pizzaria, o que tá ligado na pizzaria às 7 horas da noite? Lotou de reclamação, mas não era uma informação verídica. Foi feito um comunicado no site explicando que não existe recall daquele modelo por aquele motivo. Então, olha a mídia televisiva até onde alcança, né, o consumidor. Ele está atento. Tem uma observação aqui quanto ao serviço não solicitado e não contratado, com relação à reclamação ou à solução. Caso o consumidor reclame e fale, não, mas eu não contratei esse serviço, eu não contratei, eu recebi um boleto aqui que não é meu. Aí o fornecedor tem um ônus da prova, ele tem que provar que não, está aqui, ó, sua assinatura. Tem o contrato digitalizado. Dando sequência aqui, com relação à exceção, né, do serviço não solicitado. Quando a empresa comprovar que ele foi contratado, não há dúvida, já aconteceu.
O consorciado fala, não, mas eu não contratei nada. Onde já se viu um negócio desse? Aí conversou com a esposa falou, não, lembra, nosso filho adquiriu uma moto, foi no seu nome, aí lembra. Por quê? Quem vai usar a moto é o filho. Só que todo o processo de contemplação, toda a documentação é do pai que emprestou o nome para ele adquirir a moto. Por qualquer motivo, um terceiro. Então ele precisa, aí a empresa comprova e resolve a situação também. Então o decreto previu isso. O pedido de cancelamento do serviço tem que ter o processamento imediato através dos mesmos canais que ele contratou. E ainda que leve um tempo para aquilo ser processado internamente, num caso de consórcio, por exemplo, não quero mais o plano, estou cancelando. Imediatamente isso tem que ser cancelado. Por quê? Caso não seja, pode incorrer juros para ele em relação àquele contrato. Então, o objetivo qual é? Estou cancelando para daquela data em diante ele não ter juros. Antes, quando não tinha esse canal de atendimento, isso passava desapercebido pelo consumidor. E quando ele ia ver, ele pensou que tinha parado de pagar, está tudo certo, vou receber, inclusive, o que eu já paguei lá na frente, né? E acabava precisando ingressar, às vezes, até em juízo para rever aquilo, porque o contrato dizia que ele tinha que pedir o cancelamento. Caso contrário, ia incorrer juros pela inadimplência contratual por parte dele mesmo. E o comprovante desse pedido de cancelamento, da mesma forma do histórico e da gravação, deve ser enviado sempre que ele solicitar. Para concluir a minha fala, é interessante enaltecer o seguinte. O consumidor, como eu havia falado com o Dr. Paulo há instantes, ele presta hoje em dia um serviço de auditoria gratuita à empresa. Por quê? Ele dá à empresa a possibilidade de rever todo o processo de atendimento dela. Muitas das vezes o consumidor ele aponta algo que passa desapercebido pela empresa. Pode ser uma coisa simples ou uma coisa mais complexa. Então é muito importante para a empresa ter um canal aberto de comunicação ao consumidor, prestar esse atendimento de forma eficiente, de uma forma clara. O consumidor precisa se sentir satisfeito com aquela empresa que ele está contratando. No caso de motocicleta, diferentemente de carro, de automóveis, o consumidor ele é muito fiel à marca. Ele é muito fiel à marca, ele gosta da marca. Então, às vezes acontece, junto ao concessionário, ele não ser bem atendido, mas ele gosta tanto da marca que ele quer ficar com a marca. Ele troca o produto, ele reclama, às vezes, dependendo da situação, que vai passar para outra marca, ele volta e adquire aquele mesmo. E a empresa, às vezes, fala, não, que bom para a gente. Porque o pior não é aquele consumidor que reclama, ou que pede uma informação, ou que sugere, ou que liga esclarecendo dúvida, que está indeciso em qual produto comprar. Às vezes liga, qual produto eu adquiro? Qual que é a melhor forma para adquirir? Um financiamento, um consórcio? O atendente, o operador, ele tem aquele jogo de cintura. Qual a sua necessidade? O senhor precisa para agora? Então, caso o senhor não tenha dinheiro, às vezes precisa ver junto ao concessionário a melhor condição de financiar. Ah, não, mas eu não tenho pressa, eu já tenho uma, eu quero só investir. Então, você pode fazer um plano de consórcio, caso você não consiga guardar o dinheiro, poupar pelos meios comuns. Então, essa flexibilidade, aquele sistema engessado de call center, pelo menos lá na Yamaha, procurou ser cimentado. Olha, vamos começar a atender o cliente, falar a língua do cliente. Então, tem o cliente executivo, tem o cliente que, de repente, está na classe da sociedade, que é a maioria, que são os motoboys, então tem que falar a língua dele. Aquele cliente intermediário. Então, é importante falar isso daí. E o que realmente nós temos lá em pensamento é o seguinte: o pior não é aquele cliente que reclama. O pior é aquele cliente que às vezes não reclama, não entra em contato com o canal comum de atendimento, não registra a reclamação no PROCON, não ingressa em juízo. Ele simplesmente fica quieto e vai para a concorrente. Então eu agradeço a atenção de todos os colegas da mesa. E finaliza o meu pronunciamento aqui.